nós já temos já algumas semanas, já há alguns meses agora, na verdade, conversado sobre uma temática geral chamada Seguindo Jesus, que são os princípios cristãos do discipulado, sobre o discipulado, ser discípulo de Jesus. Então, nesses princípios nós conversamos sobre as escrituras, nesses princípios nós conversamos sobre oração, sobre as escrituras nós conversamos vários temas, interpretação, o contexto que as escrituras foram escritas, sobre oração nós conversamos os tipos de oração, o modelo geral de oração que o Senhor Jesus nos ensina, a oração que nós podemos pedir, interceder, e concluímos, né, com a oração onde nós devemos perseverar na oração e confiar enquanto oramos ao Senhor. São lições valiosas. Quando a gente ora, a gente realmente deve perseverar e confiar. Hoje nós começamos mais outro assunto desse tema geral sobre discipulado, né, seguindo Jesus, e nós vamos falar, eu acho que o tema geral seria a ideia das crenças fundamentais. Nós já falamos sobre a Bíblia, falamos sobre a oração, e agora nas próximas semanas nós vamos falar sobre crenças fundamentais, ou seja, sem acreditar nessas coisas que nós começamos a conversar hoje, fica difícil viver o cristianismo, fica difícil e ter essa ideia de seguir a Cristo, de ser discípulo de Cristo. Então, eu queria te convidar para hoje a gente já começar a falar sobre a grandeza de Deus. E esse é um tema, pense num tema, não é? Falar sobre a grandeza de Deus. Mas queria te convidar para a gente começar falando, e baseado nesse texto, acho que eu queria que nós já ficássemos alerta aí para nós lermos o texto que é de Isaías. Não precisamos ler todo agora de uma vez, mas vamos lendo aos poucos. Só queria já mencionar qual é o texto para você se preparar aí. Nós vamos mencionar alguns versículos para falar da grandeza de Deus, no texto que fica de Isaías, do capítulo 40 de Isaías, do verso 9, aí a gente fala até o verso 25, 26, talvez 27 ali, tá certo? Então é Isaías, capítulo 40, do verso 9 até o verso 25, mais ou menos, 25 ou 26, tá bom? E nesses versículos, nesse texto, nós vamos conversar um pouquinho sobre a grandeza de Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Reconhecer que Deus é grande, assim, falar, eu acredito que Deus é grande, é fácil, é mais fácil, realmente. Se eu perguntar para a maioria das pessoas que eu conheço, e perguntar, poxa, o que é que você acredita? Você acredita que Deus é grande? A pessoa vai dizer, eu acredito que Deus é grande. Você acredita na grandeza de Deus? A maioria vai responder e dizer, eu acredito na grandeza de Deus. Mas essa crença fundamental sobre a grandeza de Deus, ela é muito mais do que apenas a declaração, de que falar. Isso é mais ou menos como uma pessoa que diz assim, olha, por exemplo, lá nos Estados Unidos é interessante, o pessoal gosta muito de comprar barco, não é? Aqui no Brasil não é tanto não, tem algumas pessoas que gostam, e existe o barco a vela e o barco a motor. E tem uma história que contam que o cara comprou e disse, não, eu já tive barco a vela, e disse, eu não quero barco a vela, mas não, eu quero barco a motor, porque eu não quero que Deus me leve para casa, eu mesmo quero ir. E alguma pessoa estava falando, poxa, por mais que seja uma brincadeira que a pessoa disse, mas pode ilustrar algumas coisas. Como acreditar na grandeza de Deus, ela envolve uma total dependência que nós temos que ter nessa grandeza de Deus, no Deus que é grande. E às vezes, quando nós não queremos depender de Deus, quando nós queremos ir do nosso jeito, né? Quando nós não queremos ir no barco a vela, mas nós queremos ir no barco a motor, para a gente mesmo ter o comando, para a gente mesmo dar a direção das coisas, para a gente mesmo decidir para onde a gente quer ir, a gente coloca de lado a grandeza de Deus. A gente está dizendo, eu acredito que Deus é grande com a nossa boca, com a nossa fala, mas a gente está dizendo, mas eu não quero essa grandeza para a minha vida, eu não quero viver essa grandeza na minha vida. E aí, eu volto, né, para compartilhar com vocês alguns versículos do capítulo 40 de Isaías, para a gente pensar. Isaías é fantástico, é um profeta onde ele salta a grandeza de Deus de uma forma tremenda.
Claro que os profetas, aprendemos recentemente várias mensagens sobre os profetas menores no domingo, e os outros profetas também sempre exaltaram a grandeza de Deus, mas é impressionante, talvez pelo livro ser maior, né, quantidade maior de capítulos, como Isaías gosta de mencionar quem é Deus e o quanto Deus é grande, mencionar essa grandeza de Deus. E não só mencionar, mas lembrar ao povo de Israel, lembrar aos seus leitores, aos seus ouvintes, de que eles precisam aprender a confiar não na sua força, não nos seus conceitos, não querer ir para onde querem ir, do jeito que querem ir, mas confiar na grandeza de Deus. E vamos mencionar desde já alguns versículos aqui, para a gente falar dessa grandeza de Deus. Quem é o Deus que a gente tá anunciando? Aí eu queria agora, Isaías capítulo 40, versículo 9 e versículo 10, falar com vocês. Isaías capítulo 40, versículo 9 e versículo 10. O versículo 9 que diz: Ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes, grite mais forte, ó Jerusalém. Aí o verso 10. Grite sem medo, diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando. Só até aí, por enquanto. Nós estamos anunciando um Deus grandioso. Aqui o profeta Isaías está dizendo, gritem, digam às pessoas, o seu Deus está chegando. Fazer um anúncio desse Deus que é grandioso, que é soberano, desse Deus no qual a grandeza dele precisa ser vivida. E aí eu queria trazer quais as características desse Deus grandioso e soberano, porque eu não sei o que passa na sua cabeça quando o pessoal diz Deus grandioso e soberano. Tem muita gente que pensa, poxa, o Deus grandioso e soberano, eu confio nele, mas ele está super distante de mim, não é? Um Deus assim não pode estar perto de mim. Vamos ver quais são algumas características desse Deus grandioso, desse Deus que é soberano. Uma primeira característica está lá no versículo 11, Isaías capítulo 40, versículo 11, que diz, como pastor, ele alimentará o seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração, conduzirá ternamente as ovelhas como suas crias. É fantástico pensar isso. Vamos pensar com a gente. O Deus que recebia nos céus honra, glória e louvor. O Deus que a gente está falando, ele é um Deus soberano e grandioso. Ele é. E uma das características dessa soberania dele é que ele é um pastor. E ele é um pastor, e olha que fantástico a maneira como ele trata, não é? Como ele trata o povo dele, como ele nos chama aqui, não é? Como pastor, ele alimentará suas ovelhas, levará os cordeirinhos nos braços, carregará junto do coração, conduzirá com ternura, meus irmãos, com ternura, as ovelhas como suas crias. O Deus que está sentado no alto e sublime trono, como o próprio Isaías tem uma visão e descreve. O Deus criador de todas as coisas, e nós vamos ver um pouco dessa grandeza ainda hoje. O Deus que é soberano, como nós cantamos agora, e são declarações bíblicas, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. O Deus que fez todas as coisas com a sua palavra, ele é um pastor. E essas características não diferem. Quando eu digo não diferem, assim, elas caminham juntas. Ele é um pastor que conduz suas ovelhas, e eu acho interessante, né, a expressão, né, que carrega a ovelha no coração. Já carregou uma ovelhinha, um bodinho pequeno, né? Como a gente coloca aqui, realmente parece que vem apoiado aqui no coração. Como ele conduz com ternura o seu povo. Eu queria te dizer uma coisa. Eu não sei qual é a visão que você tem de Deus,
Mas o Deus soberano, o Deus grandioso, o Deus que é grande, a grandeza de Deus envolve esse pastorado de Deus, essa ternura de Deus em nos ajudar, em nos levantar, em nos carregar como ovelhas. Quando a gente está ferido, ele é um pastor que nos carrega nos seus braços.